Por essa parte tão importante. Antes de olharmos, né, todo o trabalho, todo o conteúdo que tem nesse slide, precisamos pensar que tudo que é feito na estética precisa ter uma base sólida, não é mesmo? E é literalmente o osso que sustenta a cada contorno, a cada proporção, a cada harmonia. Então, vamos entender o que está de baixo por baixo do que se pensa, não só o que vermos, né? Mas entender exatamente como funciona essa parte tão fantástica da harmonização. Vamos lá. A anatomia óssea é essencial na estética avançada, pois influencia na sustentação dos tecidos, no envelhecimento e a simetria e os resultados dos procedimentos. Compreendê-la é permitir identificar, tá, a estrutura e realizar avaliações mais precisas e individualizadas, como realizar avaliações mais precisas, mais cautelosas, evitar exageros, compreensões inadequadas, promover resultados mais naturais, identificar limitações anatômicas do paciente e aumentar a segurança e a certeza realmente com o olhar clínico o que você está fazendo, o que você está planejando para o seu paciente. Meu teclado está horrível. Vamos lá. Anatomia facial aplicada na estética, né, no todo, a face possui estrutura óssea responsável pela sustentação dos músculos, ligamentos e compartimentos de gordura. Alterações ósseas influenciam diretamente no seu resultado, como se você não observar a flacidez, o envelhecimento, a projeção facial, assimetrias, sustentação da pele e harmonização facial. Identificar a simetria, as estruturas de cada paciente é o início, tá? De todo o seu trabalho, de toda a anamnésia que você tem com o seu paciente. Observar a estrutura, a anatomia do seu paciente, para você entender qual ponto que você deseja, a tirar a dúvida do seu paciente, a entender melhor como funciona o osso da face do paciente, até mesmo para você fazer um planejamento ideal. Aqui podemos observar, tá? O osso da face, nós temos alguns pontos bem importantes, como a parte frontal, onde nós trabalhamos bastante essa parte na aula, a gente sempre comenta, né? Frontal, e alguns falam a testa. Então, qual é essa parte tão importante? O frontal é um dos acidentes que influenciam principalmente, né? Onde trabalhamos as toxinas, o skin buster, os fios e outras técnicas. Então, como podemos observar, a letrinha está até um pouquinho embaçada aqui. Deixa eu descer aqui, o teclado hoje está horrível para podemos observar alguns pontos específicos. Essa imagem aqui, ela fala muito em referente a tensões, né? O arco superciliar, tá? Forames supraorbital, são pontos específicos que você precisa ter uma cautela, como a glabela é a transição da testa, do nariz e na região das rugas de expressões. O arco superciliares define o relevo da sobrancelha e a expressão do olhar. Então, quando você observa o seu paciente, a gente sempre costuma, nas nossas aulas práticas, sempre pedir, grava o rosto do paciente, filma, para que realmente você veja a estrutura do paciente, as simetrias, né? Uma elevação maior da sobrancelha. Então, você precisa ter esse olhar clínico. A margem supraorbital, que é uma referência da moldura superior da órbita. Incisura, que é o forame, atenções no forames, pontos anatômicos de atenção de procedimento.
o tuber frontais, que determinam conexões do contorno da testa. Então, são pontos específicos, tá? Principalmente os forames, onde emerge o fecho, né, de vascularização de nervos importante. E é importante você ter essa observação e saber os pontos específicos de cada pontos acidentes, tá? Evitar compressões, trauma, pulsões profundas diretamente sobre forame. Então, que você possa observar cada detalhe e entender que não é só uma harmonização. Existe um olhar cuidadoso referente a isso. E entender a anatomia é muito importante para você ter e ser um referencial. O osso zigomático, tá? A região malar, né, zigomática, projeção de sustentação do terço médio. Então, quando nós pensamos numa sustentação, numa harmonização, a gente precisa entender diretamente a anatomia do paciente. Existem pacientes que têm uma proporção um pouco maior, né, da natureza do paciente. E aí não convém você fazer uma harmonização, porque senão algo mais exagerado, você traz uma desarmonia ao paciente. Então, são processos frontais, maxila, maxilar, relação da órbita, área intraorbital, processos temporal, arco zingomático, que é o contorno lateral da face, o forame, que é uma tensão anatômica novamente, aos procedimentos. Então, cada ponto, cada observações, tá? Que nós precisamos ter cautela e atenção na hora da sua harmonização, é entender como funciona a anatomia de verdade. Maxilo, né? A maxila, que é o corpo da maxila, sustentação do terço médio. A margem do forames intraorbital, a transição da pálpebra com atenção aos procedimentos, aonde requer um pouco mais de atenção, cuidado. Abertura do forames, espião nasal, suporte base nasal, que é onde você também precisa ter uma cautela, né? Toda a parte da harmonização facial, você precisa ter esse olhar de atenção. Abertura periforme, espinhal nasal, que é o suporte da base nasal. Processo zigomático, a relação do malar, dentes, lábios superiores. Tem paciente que tem uma projeção um pouco maior, né? E aí, nesse caso, você precisa analisar. Tem paciente que quer um exagero de harmonização, e aí você precisa ter esse olhar para informar para o paciente: não cabe muito produto, vamos pensar melhor no planejamento e mostrar que a forma mais delicada é uma forma satisfatória para o seu paciente. A mandíbula, né? A mandíbula é o corpo borda de ângulo mandibular, que é o contorno da definição da mandíbula. O ramo mandibular, que é a sustentação posterior do terço inferior. Produbelência, perdão, protuberância tubérculos mentuais, que é a projeção do formato do mento. O forames mentuais, atenção na anatomia dos procedimentos. Processo alveolar, que é o suporte dentário perioral. E o mento, né? O mentual, que é o queixo. O mento contribui para o equilíbrio entre a raiz, perdão, nariz, lábios e mandíbula, influenciando diretamente na harmonia do perfil facial. Sua avaliação é essencial para identificar retrações, projeções inadequadas e a simetria, favorecendo resultados mais naturais e proporcionais. Perdão, gente.
Região nasal. Região nasal, a importância na parte da estética. A região nasal reúne estrutura óssea cartilaginosa, que influencia a sustentação e o contorno na projeção do nariz. É uma área que requer um pouco mais de atenção, tá? Por quê? São partes muito vascularizadas. Então, aqui, quando a gente observa a questão nasal, a gente precisa ter esse olhar, né? O paciente que tem um dorso mais elevado, um dorso nasal mais convexo. Isso é quando existe uma projeção mais marcada. Então, essa região reúne estrutura óssea de sustentação do contorno e projeção do nariz. O osso nasal, onde se forma a base óssea do dorso nasal, e também a raiz nasal, maior marca de transição entre a testa e o nariz. Processos frontais de maxila contribuem para o suporte lateral da região nasal. E abertura periforme, que é a moldura óssea relacionada à base do nariz. Então, aqui a gente sempre precisa observar a anatomia do paciente. Existem algumas cautelas referentes à harmonização, tá? A parte rinomodelação. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado na parte de projeção. Orelhas. Por que falar da orelha, né? A gente vai pensar, a orelha não tem osso. A gente sempre pensa dessa forma, né? Embora ela não tenha, tá? Uma grande estrutura óssea externa, mas a sua cartilagem também é um papel muito importante na parte da harmonização. E a orelha externa, né, que é uma estrutura de cartilagem, tem as suas indicações também, como hélice, trago dos lobos, onde a gente pode fazer a harmonização no paciente, anatomia no contorno auricular, a região pré-auricular, transição entre a orelha e a face. O paciente tem aquela necessidade, né, de uma flacidez, uma conduta na orelha do paciente, é bom você sempre também ter uma cautela também referente às harmonizações na orelha. O ângulo da mandíbula, que é referência da estética, né, importante na literatura, do perfil facial, que é um ponto de estratégia para você poder harmonizar o paciente, como observamos aqui na foto. E o pescoço, gente, o pescoço na parte da estética também é principal referência. Quando aqui na imagem vocês podem observar que a vista lateral, né? Nós temos as indicações, a coluna cervical, postura de sustentação do pescoço. O osso iode, onde a gente sempre pede, só um minutinho, para os alunos observarem, né? Até mesmo a questão de tanto da harmonização do paciente, tanto a questão de aplicações de enzima para gordura, né, na papada. A gente sempre pede para os nossos alunos fazerem a marcação. Marca o ponto específico, né? Cuidado com o ponto de risco. Então, são essas observações que, através do slide, você pode ter essa ideia das regiões e o porquê que a gente sempre alerta. Pede para o paciente engolir a saliva para você fazer a marcação, porque são ossos, né, importantes naquela região, que se você for fazer um aprofundamento tanto da sua agulha, né, tanto da sua cânula, você pode perder o plano e acaba você trazendo uma intercorrência ao seu paciente. Então, são regiões que precisam de ter atenção, cuidado, a parte da papada. Olha quanta descrição que tem essa parte do pescoço, a observação que tem a cada um. E a simetria óssea facial, ela também tem um limite na parte da estética. E aí, como a gente pode observar, eu trouxe aqui um artigo científico falando sobre a simetria óssea facial, que ocorre quando a mandíbula, tá? Maxila ou mentual apresenta diferenças estruturais entre um lado da face. Na parte da estética, o profissional deve identificar quando há alterações estruturais, pois nem todos os casos devem ser corrigidos como apenas a harmonização. Nesse caso aqui, podemos observar que há, assim,
um caso mais clínico, e aí seria ideal você fazer parcerias, né, com os médicos, né, o cirurgião e cirurgião plástico, para poder fazer uma conduta de indicação. Nesse caso aqui, ó, a paciente ela precisou fazer cirurgia plástica, não foi harmonização. Então, existem condutas que não convém a parte nossa, do nosso conselho, para a gente poder fazer harmonizações mais avançadas. Nesse caso, a paciente ela precisou fazer uma cirurgia mais invasiva. Essa observação que eu trouxe para vocês. A estrutura óssea e a sustentação facial. O osso funciona como uma estrutura de sustentação da face. Como podemos observar, essa paciente, né? Ela, com o envelhecimento, ela vai perdendo volume, né? Ao longo dos anos. A partir de 25 anos, já começamos a perder colágeno. E automaticamente a nossa pele, né, vai envelhecendo, nossos gominhos de gorduras vão diminuindo, a nossa parte óssea já vai apresentando uma queda facial. E os tecidos moles acompanham essa perda, causando a queda e a desarmonia facial. Então, toda vez que você for avaliar um paciente, é importantíssimo você avaliar a idade, né? A estrutura do facial do paciente. E todos esses processos, você precisa ter uma cautela e um olhar clínico, porque cada idade tem um plano diferente para harmonização. Nesse caso aqui, quando a Só gente. fazendo uma complementação, professora. Hum, Pode voltar lá no slide anterior, por favor? Isso. uhum, Então, pessoal, a gente precisa, dentro da anamnese, sempre observar os pontos de remodelação óssea, tá? O processo de remodelação ósseo, ele vai acontecer aí junto com ao longo do envelhecimento, tá? Então, ele vai caminhar junto com todo o processo de desgaste e de reacomodação dos tecidos da face, tá? É importante a gente observar que toda vez que o nosso paciente ele tem um processo de remodelação óssea, nós temos aí que optar primeiro em realizar a reestruturação, tá? E a adequação dessa remodelação óssea que ele passou, tá? Então, ou seja, devolver aquele paciente o que ele perdeu com o processo de envelhecimento. E aí, vocês podem colocar aí para mim no chat, como eu posso fazer isso, tá? Como eu posso devolver pontos de perda que o meu paciente teve devido ao processo de remodelação óssea. É possível fazer isso? Como eu faço isso? Como vocês acham que é possível fazer isso? Coloquem aí no chat para mim, para nós interagirmos um pouco. É possível fazer essa correção de remodelação? Certo, é possível. Como que eu posso, qual protocolo, qual técnica que eu preciso trabalhar para que eu possa fazer esses pontos de reestruturação, de remodelação que o meu paciente passou? Preenchimento. Posso utilizar, então, posso trabalhar. Uma das formas que eu posso trabalhar é o preenchimento, tá? Preenchimento periosteal entre o osso e o músculo, tá? Eu vou ali utilizar um ácido de alto G-Prime, um ácido bem denso, né? E aí eu insiro ali o produto. Onde eu percebi que eu tenho um afundamento maior, essa remodelação na parte bisigomática, que é a região malar, é onde eu vou observar ela com uma proeminência maior, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Então, eu preciso devolver ao meu paciente o que ele perdeu com o processo de remodelação óssea, tá? Uma das alternativas é essa. Posso trabalhar também com bioestimuladores de colágeno,
Coloquem aí no chat para mim. Só a Karen que está respondendo. Os outros alunos, o que que vocês acham? É possível, não é possível? Sim, nós podemos utilizar também bioestimuladores, tá? Principalmente a policaprolactona e a hidroxapatita de cálcio, tá? Por quê? São bioestimuladores que vêm aí carreados num gel de carboximetilcelulose, tá? Que é um gel aí que vai permanecer no tecido em torno aí de umas 3, 4 semanas, tá? Então, ele vai promover ali a estrutura também do meu paciente, tá? Vai durar mais do que o preenchimento. Então, é possível trabalhar. E isso a gente precisa imaginar, pessoal, ao longo de toda a face. Tá? Aqui a gente está pensando na região zigomática, do arco zigomático, né? Mas nós podemos trabalhar mandíbula, só não vamos trabalhar a região nasal, tá? Mas podemos trabalhar toda a parte mandibular, todo o arco zigomático, tá? São as regiões que nós trabalhamos aí, a parte maior de remodelação óssea. Região frontal, nós temos também alternativas, mas não cabe nessa aula, são técnicas bem mais avançadas, tá? Como é a nossa primeira aula de anatomia, então a gente precisa ir construindo os conceitos para que vocês possam juntar e começar a desenvolver o pensamento crítico, tá bom? Pode continuar, professora, obrigada. Alguma Nada, obrigada. dúvida, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Você pode continuar. Ok. E o cuidado durante os procedimentos, né? Como a doutora falou, sempre é muito importante a gente observar, né? Começar já ter esse olhar de atenção clínico, que a avaliação anatômica é individual. Observar assimetrias também são muito importantes. Evitar grandes volumes em uma área de risco. Conhecimento do plano anatômico correto. Aplicação lenta e segura. A aspiração também é muito importante em alguns pontos, tá? Mais arriscados. Atenção à dor intensa, à palidez imediata. Então, são algumas observações que você precisa ter na hora do seu atendimento, na hora da sua avaliação ao paciente. Esse olhar, né, anatômico do profissional evita as compreensões inadequadas, exageros estéticos, resultados artificiais, promovendo a maior segurança e ética clínica. Agora nós É, vamos ir. e, Oi? e, e só uma. Então, volta no slide, prof. Só para Esse. quando. Não, pode passar. Isso, vamos lá. Quando a gente está dentro da estrutura óssea, tá, pessoal? Dentro da estrutura óssea, os cuidados que nós devemos ter durante a realização dos procedimentos. Qual é o acidente mais importante que nós vamos ter aí dentro do contexto de estrutura óssea? Coloca aí no chat para mim. Quem tem uma ideia? Não sei se vocês conseguiram entender a pergunta. Quando nós estamos analisando estrutura óssea, qual é o acidente, a região que é mais importante com relação aos cuidados durante procedimentos?
forames infraorbitários, mentuais, supratroclear, tá? São acidentes ósseos que eles são muito importantes, tá? Todas as artérias elas vão emergir, a maioria de dentro de estrutura óssea, porque elas vêm profundas e elas vão ficando superficiais ao longo do trajeto, tá? Então, nós precisamos sempre pensar. A localização da artéria facial, ela passa por uma, ela sai, ela emerge de dentro da estrutura óssea, onde ela está localizada. A gente consegue localizar mesmo com a variação anatômica em todos os pacientes, tá? Então, o que que eu quero que vocês pensem, comecem a pensar nessa aula de estrutura anatômica óssea, tá? Quando eu estou trabalhando com estrutura óssea, eu preciso pensar em remodelação óssea, desgaste, assimetria, estrutura e regiões de acidente anatômicos e todos os pontos que eu tenho aí de forames e ramificações de artérias, tá? Isso é muito importante. Então, toda vez que vocês forem ver um paciente, vocês precisam imaginar todas as camadas da face, tá? Começando da estrutura óssea, onde emerge cada artéria, onde ela fica profunda, onde ela fica superficial, tá? Isso é o mais importante. Pode continuar, prof. Não vou interromper mais. Nada, pode ficar à vontade, até eu estou aprendendo também. Todos nós aprendemos um pouquinho, todos os dias. Vamos lá. Anatomia óssea corporal também é muito importante, tá, gente? A estrutura óssea influencia na sustentação, postura, distribuição dos tecidos. Por isso, algumas assimetrias corporais podem estar relacionadas a não apenas a gordura ou flacidez, mas também alterações estruturais, que é a compensação postural, né, a postura do paciente, exigindo uma avaliação corporal individualizada. Quando você faz procedimento tanto de emagrecimento, tanto de harmonização do glúteo, você vai pedir para o paciente ficar em pé, vai olhar a postura do paciente e vai ver se tem alguma simetria. Porque existem casos, eu vou passar agora o slide, você vai ver, alguns casos que precisam de atenção maior e não cabe a nós profissionais, mexermos em estrutura que possivelmente seja, né, uma deficiência óssea, algum desvio da coluna. Então, existem alguns casos que não cabe a nós profissionais, né, da área da estética, fazer harmonização nesse caso. Então, mais para frente, vocês vão olhar e vão observar, entender o que eu estou falando. Vamos começar com o húmero, né, que é a estrutura óssea do braço, aplicado na estética corporal. Por que o húmero? A estrutura do braço, que participa do contorno do ombro, onde da parte do cotovelo, na parte da estética, auxilia na avaliação da simetria, como flacidez, proporção entre o osso, músculos e o tecido. Por que se preocupar nessa parte, né? Conhecer o húmero ajuda a respeitar a estrutura do braço, direcionado à melhor aplicação na parte da estética, porque eu digo os injetáveis. Então a gente precisa ter uma noção qual é o ângulo da agulha, né? Qual é a agulha que você vai introduzir, qual é a quantidade do ativo que você vai ter essa conduta na aplicação. Então, isso tudo você precisa ter esse olhar, essa atenção. Comenta, não sei se vocês já tiveram essa aula, mas eu acredito que é bom que já treina, né, os nossos enfermeiros de plantão, a quantidade que pode ser aplicada no braço. Vocês sabem a quantidade? Até quantas ml você pode aplicar? Em aplicações de BCA, aplicações de injetáveis no seu paciente. Responde aí no chat, daqui a pouco eu dou uma olhada. A doutora me ajuda a olhar, porque se eu passar para o chat, cai minha tela. Depois vocês vão responder. É bom a gente já ter isso em mente.
Coluna vertebral, influência na parte da estética, sim, que é a sustentação do corpo, equilíbrio postural, alinhamento biomecânico, simetria corporal. Alterações, alterações observadas, escoliose, glúteos desalinhados, diferença na cintura, assimetria corporal, como eu falei anteriormente. Quando o paciente ele vem para fazer uma avaliação, você precisa colocar o paciente em pé, pedir para ele levantar a mão, abaixar, filmar, tirar foto e comparar, tá? Diretamente o paciente de frente, de costa, para poder saber se realmente há uma possibilidade dessa harmonia como ele necessita. Porque existem casos, como aqui, ó, eu trouxe para vocês um caso científico de uma paciente que ela tem uma deficiência, ela já é uma deficiência de nascença. Esse caso a gente não vai precisar mexer, não, nem pode. Então, é um caso que requer uma atenção. E nem tudo é harmonização. Esse caso diretamente para a parte cirúrgica, não é conosco. Então, a parte também de harmonização do glúteo. Você pode observar que a paciente, em alguns casos, sim, conseguimos fazer a harmonização. Nesse caso, especialmente, sim. Mas existem outros que precisam de mais trabalhos, mais tecnologia, e outros não cabe a nós, tá? Pelve, uma atenção também diferenciada. A cristelíaca, que é a cintura e os flancos, onde também fazemos aplicações de enzima, bioestimulador. Atenção na parte de cânula, de agulha, diferenciar o que seria bom, qual é a técnica que você vai utilizar. O alinhamento da pelve, né? O sacro, que é posterior à relação do glúteo, a linha média anterior, a conexão da pelve do quadril. Então, todos esses pontos anatômicos, você precisa ter uma cautela e uma atenção. Conhecer a cada um, né? Uma vista anterior, vista posteriores. Então, é bom você sempre ter uma noção, até mesmo a parte corporal, quem gosta muito também de tratar a parte corporal, é importante ter esse olhar clínico. Fêmur, tá? O nosso osso maior do corpo. A cabeça e o colo do fêmur é a conexão entre a pelve, quadril e coxa. E essa observação aí, o trancoté maior, que é a projeção lateral na relação, tá? Acontece muito em questão da harmonização de glúteo, né? Que tem paciente que tem uma simetria diferente. Quando ele coloca postura em pé, você pode observar que às vezes tem um desgaste ósseo de um lado. Então, todas essas questões você precisa ter essa dinâmica para poder comparar e tirar, filmar. E o eixo, né, relacionado ao contorno muscular da coxa. A questão também de aplicações. Então, todas essas questões a gente precisa ter em mente e atenção a cada ponto anatômico. Costela e caixa torácica. A costela verdadeira, falsa e flutuante. Estrutura caixa torácica. Arco costal, transição entre o tórax e o abdômen. Externo, linha média, simetria anterior. Espaço intercostais, organização da parede torácica. Corpo, ângulo da costela, curvatura, formato do tronco. Então, todas essa parte, né, vista anterior e costela tíbia, a gente precisa ter uma noção a cada ponto, a cada estrutura. E a importância na avaliação óssea na estética, ela, antes de iniciar qualquer procedimento estético, o profissional deve observar o alinhamento corporal, como eu mencionei anterior para vocês. A simetria facial é possível desvios estruturais. Muitas vezes a simetria não está relacionada à falta de volume, mas sim à anatomia óssea, a compensação musculares do paciente. Não podemos esquecer também da anatomia óssea das mãos, como a gente sempre faz também a harmonização nas mãos, a flacidez, tá? Trazendo hidratação também
para as mãos, aplicado na parte da estética. A estrutura óssea das mãos, que sustenta a região, é influenciada de sinais de envelhecimento, como a perda de volume e segurança nos procedimentos de rejuvenescimento. Então, observamos nessa imagem aqui posterior, a avaliação óssea das mãos na parte da estética, como a harmonização. Precisamos também ter uma cautela referente à projeção, né, do volume, a quantidade de produto que você precisa trabalhar, a inclinação da sua cânula, porque são áreas sensíveis, delicadas, então requer mais atenção, mais equilíbrio, a forma até de conduta de quantidade de produto. Porque você pega uma paciente idosa, né, que já tem uma pele sensível, debilitada, uma flacidez muito intensa. Então, requer um pouco mais de atenção a introduzir o produto, porque ali também tem ossos importantes, tem cartilagem, tem flacidez que pode acabar danificando e machucando o paciente. Então, todas essas questões precisam ter esse olhar, esse cuidado. E chegamos ao fim, nas considerações finais, que a estética vai além da realização de procedimento. Um bom profissional precisa compreender a anatomia, respeitar os limites estruturais do paciente, agir com ética, responsabilidade clínica, que nem toda simetria deve ser corrigida. Reconhecer quando um procedimento não é indicado também faz parte da excelência profissional. O olhar anatômico é muito importante e funcional, permite resultados mais naturais, seguros e individualizados, sempre respeitando a anatomia e a saúde do paciente. Aqui são as referências, tá? Obrigada a todos. Obrigada, professora, pela aula. Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre as observações das estruturas ósseas da face, da parte corporal? Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês deem uma lida num livro de anatomia, tá? Vejam aí toda a parte de estrutura óssea da face, vejam aqueles pontos importantes que eu passei para vocês, todos os forames, imersão imersão das artérias, tá? Isso é muito importante, vamos focar nisso, tá? E na semana que vem, nós temos aí a próxima aula da maratona de anatomia. Deixa eu ver que tem uma dúvida aqui. Então, é difícil a gente ter essa visão sem essa imaginação, né? Na verdade, Karina, isso vem muito da Na prática, do prática. tempo, né? Que você tem ali já com o paciente, trabalhando regiões mais específicas, né? Você acaba olhando para o paciente e já conseguindo imaginar todas as camadas, o que você precisa fazer em cada uma, e imaginar, projetar, na verdade, o resultado que você pode alcançar com ele, né? É muito importante, é algo assim, uma experiência bem legal para vocês futuramente terem aí esse contato com a dissecação em cadáver, tá? Isso traz uma perspectiva bem interessante para todos os profissionais da área da saúde estética, principalmente para quem trabalha com região facial. É essencial, tá? Então, isso vai ajudar vocês também a terem essa visão de raio-x e imaginar, olhar para o paciente e já conseguir imaginar tudo isso, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal?
Sim, existem, a gente falou sobre a parte de remodelação óssea, né? Essa parte de remodelação, ela vai acontecer principalmente na região piriforme nasal, é a ponta nasal. Então, o que que vai acontecer ali? Com o passar do tempo, a estrutura óssea, que já é pequena, nasal, ela tende a desgastar, e aí, com o desgaste, o que que vai acontecer com a ponta nasal? A ponta vai cair, né? Vocês já repararam que todo paciente com mais de 60 anos, ali ele tem a ponta nasal mais caída, todos, tá? Então, a gente tem o desgaste da região piriforme, nós temos o desgaste da região da órbita ocular. Então, o que que isso vai gerar a longo prazo no meu paciente? O aparecimento de bolsa, e isso também está muito influenciado com os coxins de gordura superficiais. Nós não temos coxins de gordura profundo na pálpebra inferior. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Na aula de pálpebra. Ou aquela olheira bem profunda, tá? Então, a gente tem desgaste da região da ponta nasal, que é a região piriforme, nós temos desgaste da órbita ocular, nós temos desgaste da região temporo-lateral da face, tá? Essa região temporo-lateral é a região onde eu vou ter maior aprofundamento, tá? Então, tende a fazer com que a pálpebra do meu paciente, a pálpebra superior, ela caia mais sobre os olhos, né? E o paciente ele vai reclamar, ele vai falar: "Ah, não tem como levantar um pouquinho isso aqui, não tem como fazer um botox aqui, por exemplo", tá? Porque na verdade é uma estrutura óssea que foi perdida, que está sendo perdida, tá? Então, já falei 3 pontos, né? Outro ponto que a gente tem é a região bisigomática, tá? A região bisigomática ela vai sofrer um desgaste, uma remodelação óssea bem significativa, tá, pessoal? Outra região que eu vou ter também é a região do contorno de mandíbula, tá? É uma região que eu vou ter também um desgaste ósseo, um afinamento bem significativo, tá? Então, se eu for analisar pontos da face que tenham maior desgaste, eu consigo observar. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Eu consigo. Tá todo mundo. Aparecer aí, gente? Apareci, Sim, né? Não. Lacimar, pode tirar o oi. slide para mim, por favor? Tá, vou tirar. Já tirei, já tá sem. Já? Já, Tá sem? já. Tá. Eu já tô te É, olhando aqui na câmera. Tá me vendo? Ok. Uhum, Então vamos lá. Região. Coloca uma imagem aí, qualquer imagem que você tem do slide. Volta lá naquela imagem do zigomático. peraí. Então, a professora vai colocar uma imagem para Tá. vocês e eu vou mostrar para vocês os pontos, principais pontos de remodelação óssea, tá? São esses pontos que nós precisamos trabalhar para devolver a estruturação para o nosso paciente, tá? Então, eu falei da região piriforme, que é a região da ponta nasal, tá? E vocês vão ver que nós temos aí técnicas hoje para trabalhar isso, tá? De forma minimamente invasiva. É, Coloca aquela que tem as duas imagens do zigomático, são duas mulheres. Isso, volta. Aí, perfeito. Então, olha lá, ó. Peraí. Aí, olha lá. Regiões onde eu vou ter maior remodelação óssea, tá? Região piriforme, região nasal, órbita ocular. Vocês podem ver que tem um aumento de órbita bem significativo, tá? Aprofundamento da região laterotemporal,
tá? A lateral ali em cima da têmpora, a gente tem um afundamento e isso já é bem descrito e o conjunto desses fatores vai fazer com que a pálpebra superior do meu paciente tenha ali uma pitose. Tá claro que eu vou ter ali também hipertrofia de coxinzinhos e tudo mais, né? Mas a estrutura óssea remodelada, ela vai interferir diretamente nisso, tá? Outra região que eu tenho grande remodelação, região bizigomática, então vocês conseguem ver ali, tá? O afinamento da região. Eu tenho também região de mandíbula, é onde eu vou ter maior remodelação óssea do meu paciente e, claro, a parte dos dentes, né? Essa região aí, não adianta você fazer uma harmonização, uma estruturação num paciente que está com 6 dentes faltando, né? São estruturas que precisam estar ali para que eu consiga otimizar e ter um bom resultado, tá? Então, quando a gente vai falar de principais pontos que sofrem remodelação, são esses: piriforme, órbito ocular, látero-temporal, região bisigomática, região mandibular, tá? Deixa eu ver aqui que tem outra pergunta. Então, o que que vai acontecer com o envelhecimento? Eu não vou ter uma perda. Na verdade, eu vou ter a perda de estrutura óssea, eu vou aumentar o tamanho da órbita e, ao mesmo tempo, eu vou ter uma hipertrofia do coxim de gordura com o passar do envelhecimento. E isso que vai gerar minha bolsa, tá? É essa hipertrofia, tá? O aumento ali do coxim de gordura superficial da pálpebra inferior. E a gente tem o sulfe também, que é o compartimento lateral da pálpebra, tá? Tem o central, tem o lateral, e isso acontece em conjunto. Então, você vai ter uma hipertrofia do coxim ali naquele local. E o que que vai acontecer com o meu paciente? Ele vai ter ali um acúmulo maior de líquido, uma drenagem mais lenta, tá? E isso vai gerar ali aquela bolsa no meu paciente, tá? Então, na verdade, é um conjunto de fatores que acontece para que. E a genética, né? Claro, claro. A genética vai influenciar muito nisso. Mas se a gente for pensar na parte anatômica, é essa combinação que faz o meu paciente ter aí aquela bolsinha embaixo dos olhos, que é difícil de ser tratada, né? Com procedimentos minimamente invasivos. Geralmente, o que a gente faz nesses casos é uma estruturação da pré-maxila, para que vocês, todo mundo sabe onde é a região maxilar, né? Responde aí no chat, gente, pelo amor de Deus. Senão eu vou achar que vocês não estão Maxila. entendendo nada. Por favor. Tá ouvindo? Tô ouvindo, Ah, tá. A tá? pré-maxila é na região indo em direção à bochecha ou tô errada? Fica ali, próxima à asa nasal. Você dá, em média, um espaço de um dedo, mais ou menos, tá? E aí você vai ter essa região da pré-maxila e a maxila, tá? Então, o que que vai acontecer? Geralmente, quando o paciente tem uma bolsa na pálpebra inferior, a gente faz a estruturação dessa região maxilar para que eu tenha uma compensação. Eu não vou trabalhar em cima da bolsa, porque ali eu já tenho uma drenagem que não é eficiente, eu tenho uma hipertrofia de coxim que eu preciso tratar, tá bom? Então, a região de pálpebra, nós vamos trabalhar diretamente na pálpebra quando eu tenho um aprofundamento. Agora, se eu tenho uma bolsa palpebral, eu vou trabalhar ali regiões que façam compensação desse desnivelamento
de tecido, tá? Então, é dessa forma que eu vou pensar quando eu tenho um paciente com uma bolsa, certo? E claro, É. sempre fazendo todo o procedimento nível periosteal, tá? Nessa região é o que a gente vai ter ali de forma mais segura. Vocês vão ver na aula de anatomia vascular que a artéria facial, quando ela emerge e passa ali no canto da aba nasal, ela já está superficial, tá? E aí a gente vai ter ligação direta com os ramos oftálmicos. Então, na verdade, quando a gente pensa em anatomia, é um quebra-cabeça, tá? A gente precisa juntar todas as peças, tá bom? Para que não fique um conteúdo tão maçante e que a gente consiga adequar a nossa prática clínica, tá? O ideal é esse, é eu adequar a minha prática clínica, tá? Porque senão é só ler livro, né, gente? Então, o objetivo aqui é que vocês já criem um pensamento. Mais alguma dúvida? Não, Eu- acho que não. Tá. Enquanto não. Essa é a primeira aula, então vocês vão dar uma estudada. A parte óssea é super tranquila, mas a gente vai esmiuçar cada região da parte da anatomia facial, tá bom? E aí vamos. Muitas, mas acho que é normal. É normal, gente. A anatomia sempre requer um aprendizado contínuo, tá? Não dá para estudar anatomia só uma vez. A anatomia a gente estuda para sempre, tá? Sempre você vai relembrar algo, sempre você vai conseguir conectar uma região com a outra, tá? Então, isso é muito importante, tá bom? É, não esqueçam da próxima aula, tá? E à medida que forem tendo dúvidas, anotem para tirar na próxima aula, tá bom? Você indica algum livro de anatomia? Sobota? O Pode Tro- ser, eu vou ver se eu consigo enviar algum para a plataforma de forma gratuita para vocês, tá? Ah, Eu tenho ótimo. alguns livros aqui de anatomia, eu vou tentar ver se eu envio alguns, tá bom? Meninas, eu só não posso falar mais porque eu já estou bem desgastada de tanto dar aula. Aí a voz já começa a falhar, tá bom? Mas a Lacimar foi muito bem e eu vou tentar colocar o livro e anotem as dúvidas para a próxima aula, tá bom? Obrigada, pessoal. Até presencial.